Sejam bem-vindos então ao nosso curso aí. Meu nome é Juliano Colombo, sou professor de Processo Civil e Direito Tributário aqui no Verbo Jurídico há mais de 7 anos e vou passar para vocês então alguns tópicos referentes na aula de hoje, nas seguintes, ao processo civil, né? E naquilo que nós podemos aprofundar aí no nível da tua prova. Então tu recebeu um material, a gente vai trabalhar na aula de hoje com vários tópicos respingados aí de questões, né? Na verdade a matéria ela vai ser jurisdição, ação e ato processual, né? Então a jurisdição como um poder e algumas diferenciações dentro da natureza do ato jurisdicional, a figura própria do ato processual, né, que é uma matéria muito ligada à tua prova, né, cai bastante ato processual, porque é o cargo que tá te lançando é ligado eminentemente à realização de atos processuais, né? Atos que nós temos do escrivão, temos do servidor, né, e temos da própria parte. E a matéria de ato processual ela vincula também a um outro tópico, que é a figura de prazo, que também é importante. Então, a gente vai falar um pouco sobre jurisdição, ação, ato processual e o tempo dos atos processuais. E na parte final a gente vai vincular e analisar uma matéria que seria a nulidade dos atos processuais, né? Que é talvez a matéria mais importante dentro de ato, né? Quando o ato processual é nulo e qual o sistema de nulidades e qual o sistema de vício dos atos processuais que seria aplicável e como eu poderia responder as questões. Então pega teu material aí, na página 1 nós temos esses conceitos iniciais de jurisdição, ação, processo, né? Ato processual, prazo, procedimento, né? Depois na página 2 nós começamos nos atos processuais propriamente ditos, né? Então dentro dessa estruturação do ato e dos prazos diferenciados, isso vai até a página 6, né? Na página 6 nós temos um outro grande ponto aí que seria a nulidade dos atos processuais, os vícios dos atos processuais, certo? E na página 9, a partir da página 9, ali pega lá também, nós temos várias questões, são retiradas de diversas bancas, diversos concursos, mas basicamente no nível da tua prova, certo? E não tem gabarito porque a gente vai resolvendo ela ao longo das aulas, né? Desta aula. Então a gente tem aí 19 questões pertinentes para fazer um treinamento exatamente naquilo que poderia ser questionado para você, né? No ambiente da tua prova e entendendo exatamente a profundidade necessária. Belezinha então? Então tá. Qualquer dúvida aí podem questionar, a gente vai passando os diversos tópicos, exatamente numa medida que eu entendo que é necessária para você saber de cada um dos artigos, certo? Então, beleza? Sintam-se acolhidos, então, que tenhamos aí uma boa aula, uma boa relação, certinho? Beleza? Então tá, na página 1, pega lá, nós temos alguns conceitos, que são os conceitos de jurisdição, processo, procedimento, ação, ato processual, prazo, algumas vinculações aí. Na verdade, normalmente, em termos de questões, cai uma salada de fruta aí, perguntando o que seria jurisdição, qual a diferença entre processo, procedimento, ato, o que é prazo, então, quais são, o que significaria a ação. Então, eu tentei colocar aí no teu material algumas palavras-chave que fundamentam a primeira parte ali, ó, jurisdição, ação, processo, procedimento e prazo, certo? Na verdade, nós temos a seguinte sistemática. Dentro dessa... Pode deixar ele na cadeira ali, nessa primeira. Isso. Dentro dessa sistemática de palavras fundamentais aí que eu tenho que levar para o ambiente de uma questão, a jurisdição, como primeiro tópico, ela é um poder de dizer o direito, né? Então, na verdade, assim, a partir do momento que o sujeito cria uma pretensão resistida, eu vou colocar um desenho aqui só para facilitar o entendimento das expressões que eu tenho que estar ligado na hora da prova. Porque eu até entendo que se eu te perguntar assim, o que é jurisdição e ação, tu consegue explicar. O problema é tu marcar a palavra fundamental na hora da prova, que é isso que a gente está tentando te ajudar aqui. Então, dentro de uma pretensão resistida, que o Carnelucci chamou de lide, né, de autotutela ou de tutela jurisdicional,
que foi um dos elementos por ele enfrentados, né, diz respeito a um conflito. Então o sujeito está em um conflito de interesse, certo? Então ele tem uma pretensão resistida àquilo que o Carnelucci chamava de lide, que ficou no nosso sistema processual. Aí nós temos uma determinação inicial, que é a proibição do sujeito autotutelar os seus interesses. Então hoje nós vivemos numa proibição da autotutela, né? Não existe a possibilidade de eu autotutelar os meus interesses, somente em casos raríssimos, né? Por exemplo, legítima defesa da vida no direito penal lá é uma possibilidade, né? No processo civil, no direito civil tem um caso, que é a legítima defesa da posse, é chamado de desforço imediato. Se eu estou sendo ofendido, eu posso repelir aquela ofensa à posse, né? Então, alguém está entrando na minha casa, com a minha força eu posso repelir aquela atitude. Alguém está levando um patrimônio que está em minha posse, pela minha força, desde que seja imediatamente, eu posso repelir aquela atitude. Mas não é uma regra, é uma total vedação da utilização da autotutela. Por que isso? Porque o Estado, aqui, ele detém nas suas mãos aquilo que é chamado do monopólio da jurisdição, né? Então, o Estado é quem tem aquilo que nós chamamos de jurisdição. Aí surgiu o conceito de tutela jurisdicional, né? Um poder que é inerte, que fica olhando, né? De certa forma até poderíamos dizer que é covarde, né? Porque ele fica olhando o sujeito ter pretensões resistidas e não faz nada, né? Ele só vai fazer alguma coisa se eu bater na porta dele para que ele faça. Por isso que o juiz não pode ir além do pedido, a mais do que o pedido, porque justamente a atitude da jurisdição ela é uma atitude inerte, né? Um poder inerte. Então, o próprio nome da jurisdição já vai te ajudar bastante em termos de questões, né? Jurisdição é jurisdição, né? Então, juris, direito, dição, dizer, né? Jurisdictio, né? Então, dizer o direito. Na verdade, o que o Estado tem é um poder, por isso que a palavra fundamental no âmbito da jurisdição é a palavra poder. Tá vendo aí que no primeiro tópico, no teu material, diz lá, jurisdição é o poder de dizer o direito. Esse é o fundamento principal aí. Algumas questões, aí tu te liga nisso, colocam jurisdição como se fosse um direito, e não é um direito. Porque eu não tenho... o Estado não detém o direito de jurisdicionar, é diferente. O enfoque é diferente. O Estado tem o poder de dizer o direito. Essa é a atitude, esse direito colocado aí não diante de uma regulamentação de vida social, porque isso é um poder legislativo. Poder jurisdicional é o poder de dizer o direito em casos concretos de conflitos. Essa é a vinculação. Então, quando se fala jurisdição é poder de dizer o direito, então quer dizer que o Estado pode fazer lei, ele até pode fazer lei, mas não pelo poder jurisdicional. Nós chamamos de poder legiferante, que é o poder legislativo, certo? É outro aspecto. Aqui é o poder de dizer o direito diante de casos concretos de conflitos de interesse. Quando provocado para tanto, ele vai exercer esse poder jurisdicional, né? de dizer o direito, certo? Por isso é tutela jurisdicional, por isso que o juiz jurisdiciona. Ele fica jurisdizendo, né? Ele diz o direito no caso concreto, diante de conflitos de interesse. Essa é a base, portanto, do poder jurisdicional. Já a ação, que é o segundo tópico aí no teu material, a ação ela não está ligada a um poder, ela está ligada a um direito. Porque a ação, você está deste lado aqui, ó, certo? Você está olhando para o sujeito em conflito e, portanto, o direito que ele tem de postular a solução daquele conflito. Na verdade, como a jurisdição é um poder inerte, eu vou atuar mediante a provocação da jurisdição. E o nome do direito que eu tenho para provocar a jurisdição é o direito de ação, né? Então aqui nós encontramos a ação, um conceito ligado diretamente ao jurisdicionado, enquanto jurisdição, conceito ligado diretamente ao Estado. Então você tem a ação e a jurisdição são institutos totalmente diferenciados. A ação está para o sujeito, enquanto a jurisdição está para o Estado. É o poder de jurisdicionar, enquanto eu tenho o direito de ação. Certo? Essa é a ideia. Então, um direito de ação é o direito de acionar, de bater na porta do Poder Judiciário. Basta ter legitimidade, possibilidade e interesse de agir, que são as condições para acionar. Condições para bater na porta lá
do Poder Judiciário e requerer aquela tutela jurisdicional. Então, por isso que nós falamos que a ação é um direito, enquanto jurisdição é um poder, né? Jurisdição é um poder de dizer o direito, enquanto a ação é um direito do sujeito, porque é ele que decide acionar ou não acionar. Aliás, se você entende todo o processo ele coloca o autor como grande dono, proprietário, senhor da ação, né? É o autor que manda na ação. Claro que a gente tem aquela visão do juiz. O juiz é um diretor da ação, diretor do processo. Enquanto o autor é aquele que é o senhor da ação. É ele que decide, número 1, demandar ou não demandar. É ele que decide quantos pedidos ele vai fazer e quais pedidos ele vai fazer. Sob pena do juiz incorrer em nulidade se analisa um pedido que não foi posto. É ele que decide contra quem vai demandar. A regra é, o juiz não pode colocar alguém no polo passivo. É impossível ao juiz colocar de ofício alguém no polo passivo, somente mediante requerimento do autor. Por isso que ele, às vezes, quando o juiz entende que é errado, né, a indicação do polo passivo, ele diz emende a inicial indicando corretamente. Ele está dizendo assim, ó, me pede para citar aquele sujeito lá, porque eu não posso de ofício mandar citar ele. Então, o juiz ele fica amarrado, porque ele está na estrutura de dirigir um poder jurisdicional, enquanto o autor está diretamente acionando. É esse tipo de questão que às vezes decorre dessas ideias, então tem que tomar cuidado com isso, né? Entender o que é um poder e o que é um direito. É por isso que o direito de ação ele pode não ser exercido. Eu posso ter pretensões resistidas, viver nesse sistema aqui, ó, de ter violação de direitos e nunca provocar a jurisdição, e também a jurisdição de regra não vai ir atrás de mim, né? Então, vai bater na minha porta lá hoje de manhã, bate na tua porta. Pois não, quer quem é? Eu sou juiz de direito, sou juiz federal, né? Quero saber como é que tá a tua vida, se tem alguma pretensãozinha resistida por aí, né? Que tu queira, sei lá, eu quero resolver teus problemas, sou pago para isso, né? Então, na verdade, não existe esse sistema. Eu que tenho que procurar a jurisdição. Por isso que ela é secundária, né? Ela é num segundo momento. E o direito de provocar a jurisdição é esse direito, né? É o direito de ação, que está qualificado como um direito público subjetivo. Tá vendo aí? Então, lá no teu material é direito público subjetivo. Palavra fundamental aí na tua prova é tu entender que o direito de ação é um direito. Que a ação é um direito. Ela não é um método, não é um instrumento, não é um poder, ela é um direito que eu tenho de acionar, é o direito de provocar a tutela, é o direito de receber a tutela jurisdicional. É por isso que quando eu bato na porta do Poder Judiciário, ele não pode se negar a resolver aquilo que eu estou pedindo. Ele pode dizer o seguinte, olha, teu pedido é impossível juridicamente, mas ele tem que dizer. Ele não pode dizer, o juiz não pode responder o seguinte, não encontrei resposta na lei para o teu caso, né? Ele é obrigado, porque a partir do momento que ele vedou a possibilidade que eu tenho de solucionar os meus conflitos, a vedação da autotutela, o judiciário é uma mãe, né? Ele tem que resolver todo aquele choro que batem na porta dele. Então eu bati na porta, ele tem que resolver. Isso é um problema do Poder Judiciário, né? É problema de abarrotar aí o sistema, porque nós não temos capacidade de impedir alguém de entrar com uma ação, né? E esse alguém não é alguém capaz, é alguém legítimo, né? Não precisa nem ter capacidade, né? Esse alguém pode ser um nascitura, esse alguém pode ser ter um ano de idade, um mês, um dia, né? Desde que representado pela satisfeita a capacidade, ele tem legitimidade para provocar. Então essa é a estrutura. Por isso um direito público subjetivo. Por que ele é subjetivo? E é um ponto bem importante. Normalmente as questões colocam assim, ó, a ação é um direito objetivo. Tá errado. A ação é um direito subjetivo. Por quê? Por que subjetivo? Subjetivo lembra de sujeito. É o sujeito que decide demandar ou não demandar. É ele que decide, como o direito está com ele, o direito de ação, é ele que decide se vai entrar judicialmente ou não vai. Então, essa é a estrutura subjetiva desse direito. Por que isso? Porque, na verdade, quando eu demando, sempre depende
da vontade do sujeito, demandar ou não demandar. Ninguém é obrigado a entrar com uma ação. No processo civil, na parte patrimonial, não tem obrigatoriedade. Então, dentro disso, a ação é um direito público subjetivo, porque eu posso ser violado dos meus direitos e não provocar a jurisdição. Posso tranquilamente, né? Tenho certeza que aqui na sala alguém já sofreu violação dos seus direitos e não entrou com uma ação, né? Então, ele não é... toda violação de direito não nasce necessariamente uma ação, né? Eu não exerço aquele direito, justamente por quê? Porque ele é subjetivo. E público por quê? Porque a partir do momento que eu entrei com a ação, eu publicizei o meu problema. Meu problema agora, de regra, é público. É um problema que envolve eu, o desafeto e o Estado. Porque agora o Estado é obrigado a resolver, de uma forma ou de outra, de dar uma resposta. Certo? E aí eu tornei isso público, eu publicizei aquele problema, certo? Então, por isso, um direito público subjetivo, né? E dentro da ideia de direito público, às vezes as questões colocam, é um direito do Estado, não é. Direito de ação é um direito do jurisdicionado, certo? Do cidadão, posso chamar assim, do sujeito processual. Certo? Essa é a ideia, direito público, portanto, subjetivo. Principal ponto importante aqui, subjetividade. Processo. Quando eles colocarem processo, processo está ligado, e aí no ambiente dos editais sempre cala processo e procedimento. É uma palavra fundamental que vincula uma questão. Que tipo de questão cai aqui? Qual a diferença entre processo e procedimento? Então nós temos a seguinte historinha, olha só. O sujeito está numa pretensão resistida, certo? Aí o Estado detém um poder jurisdicional. A partir do momento que esse sujeito aqui provoca a jurisdição, ele está exercendo um direito que lhe compete, que é o direito de ação. Então você tem a ação como um direito, a jurisdição como um poder. E aí o Estado recebe isso e pelas leis processuais foi criado um método, um instrumento, uma maneira de compor esse litígio, que é denominado processo. Então, processo, quando se fala aqui em processo, processo ele é um método, é um instrumento, certo? Por isso se fala uma característica instrumental do processo. Por quê? Porque ele é um instrumento de exercício de um poder e de solução de um conflito de interesse, a partir do momento que o sujeito exerce aquele direito de ação. Então, um processo, ele é meramente um instrumento. Eu posso vincular as palavras método ou instrumento. Uma maneira, vamos dizer assim. Certo? Processo é método, é instrumento, é uma maneira. É uma sistemática criada. É basicamente aí que está o rito do processo, né? Então, método, instrumento, uma maneira, uma sistemática criada justamente para solucionar aquele conflito de interesse, aquela lide, aquela pretensão resistida, beleza? Então essa é a ideia. Veja que o processo, se a gente analisar, o processo é muito menor do que a ação, porque a ação é um exercício de direito, enquanto o processo é um método criado, um instrumento, que a qualquer momento vai mudar. Então posso alterar uma lei, e alterando uma lei eu altero o processo. Hoje nós temos 3 tipos de processos bem claros, definidos no Código de Processo Civil, né? O conhecimento, a execução e a cautelar. Então você tem 3 tipos de métodos criados. E esses métodos vão diferenciar conforme o sujeito tem um título ou não tem, né? Ah, se eu chego com um cheque lá, eu tenho que entrar com um processo de execução. Se eu chego de mãos vazias, querendo provar por testemunhas, porque eu não tenho título, eu tenho que levar ao juiz o conhecimento da matéria. Então eu entro com um processo de conhecimento, que vai mudar um pouco essa sistemática, esse método. Já se eu estou correndo risco, ou o processo está correndo risco, né, o de execução e o de conhecimento, eu tenho que tomar uma medida acautelatória, e tem o processo cautelar, que é uma medida de proteção de um processo principal ou de um processo de execução, né? Processo cautelar que tem natureza eminentemente acessória ao conhecimento ou acessória à execução, certo? São os métodos criados para a composição dos litígios e satisfação do direito de ação do sujeito. Bom, todo o processo ele vai ser organizado conforme um procedimento, certo? Essa é a estrutura. O que é um procedimento? Na verdade, funciona da seguinte forma, olha só. Como o processo ele é o método
para compor litígios, uma maneira de compor litígios, esse litígio, esse método, ele é organizado conforme vários atos processuais. Então ele coloca em fila os atos processuais. Aqui você tem o ato processual. Certo? Aqui por final, você tem o ato processual. Então, se tu conseguir visualizar, tudo nasce da lide. Eu tenho uma pretensão resistida, eu exerço um direito que é dado ao sujeito. Bato na porta do Estado. Ele que detém aquele poder instala um método criado para compor litígios. Esse método vai ser organizado conforme um procedimento. O que o procedimento vai fazer? Vai colocar em fila os atos processuais. Então o procedimento, ele até pode ser uma maneira também. Você vai encontrar algumas, uma maneira de organizar, mas é sempre ligado ao ato processual. Procedimento, ele liga, ele vincula, ele organiza o ato processual. É como a professora de escolinha. Pessoal, vamos entrar na fila aí. Esse é o procedimento. Ele vai, não, tu aqui, tu ali, primeiro vamos fazer uma escadinha, não, primeiro os maiores, depois tu fica lá para trás. Então é assim, eu posso entrar no processo de conhecimento com um procedimento comum ordinário. Aí ele vai ser mais arrastado, vai ser mais demorado. Quer ver, por exemplo, se eu entrar com um processo de conhecimento no procedimento comum ordinário, como é que ficam os atos processuais? Bom, eu posso ter assim, ó, procedimento comum ordinário. Eu vou ter a petição inicial, que é a porta de entrada. Eu vou limpar aí os atos do servidor, só colocar o do juiz e da parte. Porque do servidor, aí eu tenho que contar até o final da aula, porque você vai ter que ver, ó, entra com a petição inicial. Aí tem autuação do processo, numeração das folhas, conclusão ao juiz, termo de conclusão, aí vai para o juiz, né? Aí o juiz vai lá, cite-se, dá um despacho, aí volta para o cartório, ele vai lá expedir o mandato de citação. Então vamos colocar só os principais da parte do juiz, né? Petição inicial, despacho, cite-se, contestação, certo? Do réu. Aí depois o juiz ou o próprio servidor vai dar um despacho ou um ato meramente ordinatório que vai dizer o seguinte, ó, vista a parte autora sobre a contestação juntada, é para apresentar a réplica. Certo? Então você tem petição inicial, despacho de citação, contestação, vista a parte sobre a contestação apresentada e réplica. Aí depois, como sexto ato processual, o juiz vai dizer o seguinte: digam às partes as provas que pretendem produzir, sob pena do julgamento antecipado da lide. Aí a parte vai dizer que quer a produção de prova testemunhal. Aí o juiz vai dar um despacho marcando a data da audiência. E aí, como nono ato processual, você vai ter a audiência da instrução e julgamento, certo? Se pensar assim genericamente, certo? Aí depois vai ter nono ato, audiência. Depois vai ter debates orais ou memoriais, dependendo se o juiz quer debates orais na própria audiência. Ele determina, né, a oitiva, e as partes só falam um pouco sobre a inicial, a contestação, os documentos juntados e as testemunhas. É algo bem mais rápido, bem mais fácil, né? Mas não é uma praxe, né? A maioria dos juízes determinam juntada de memoriais para a audiência ficar mais rápida, né? Então aí as partes juntam memoriais e como 11º ato processual você tem a sentença, certo? Isso é um procedimento comum ordinário. Se eu pegar esse mesmo procedimento e colocar, por exemplo, no juizado especial cível, no JEC, eu tenho petição inicial, como segundo ato eu já vou ter sessão de conciliação. Então aquilo que era o nono ato no procedimento comum ordinário passa a ser o segundo no procedimento do juizado especial cível, no mesmo processo de conhecimento, Então o que faz o procedimento? O procedimento ele tira da ordem os atos processuais, então ele tira daqui, coloca lá, coloca aqui, não, esse é melhor aqui, esse é melhor lá, vai para frente, tu vai para trás. Tem alguns procedimentos que dizem, ó, você não tem possibilidade de utilizar esse tipo de ato neste procedimento, como é, por exemplo, os juizados especiais cíveis da Fazenda Pública, não tem agravo de instrumento. Não pode ter agravo de instrumento. Muda o recurso, certo? Como é no GF também, não vai ter apelação, vai ter recurso inominado, né? Então muda um pouco, mudam os prazos, né? Então o procedimento, ele faz isso, ele altera
a ordem dos atos processuais, dentro de um método maior, né? Método, processo. Então o processo é o método, o procedimento é a maneira como eu vou organizar os atos processuais. E por fim você tem a figura do prazo, né? O prazo ele é o grande tópico importante aqui, porque ele está ligado intimamente ao ato processual, né? Então, na verdade, o que faz o prazo? O prazo tem uma flechinha assim, né? Ele está vinculado ao ato processual, mas ele empurra a realização de atos processuais, né? Então, na verdade, o que faz o prazo? O prazo ele empurra a realização de atos processuais sob o fenômeno aí da preclusão, né? Se eu perder aquele prazo, precluiu para a parte, a preclusão temporal, então ele vai obrigando, olha, realize o ato. Realize o ato sob pena de preclusão, sob pena de não poder mais realizar. Então tem que contestar diante de prazo determinado, tem que recorrer diante de prazo determinado, tem que se manifestar no prazo determinado pelo juiz, ou pela lei, obrigatoriamente, ou no prazo residual de 5 dias, se é para a parte, né? Então nós temos esses prazos que empurram a realização de atos processuais. Acerca de prazo, todos têm prazo, certo? Todos têm prazo. Então o juiz tem prazo, o servidor vai ter prazo, a parte vai ter prazo, todos têm. Agora o que alguns não vão ter, que seria o caso do servidor e do juiz, é a preclusão temporal. O juiz não tem preclusão temporal. Ele não perde a oportunidade, não é penalizado por não cumprir os seus prazos, não tem penalidade processual para ele. Então, por exemplo, o juiz deve sentenciar em 10 dias. Às vezes, na maioria dos casos, não faz isso. Ele poderia prorrogar por iguais 10. Então, no máximo, ou é na audiência de instrução e julgamento, ou então em 20 dias, após a audiência. Até hoje se critica, eu acho estranho, né? No Foro Central, por exemplo, na Federal, se o juiz decide na audiência de instrução e julgamento, o juiz é louco. Decidiu na audiência de instrução e julgamento, né? Então, como é o nome da audiência, né? Instrução e julgamento, né? Não é louco, ele é louco de cumprir o código, então, né? Porque ele está fazendo exatamente o que o CPC determina, né? Porque eu teria que sentenciar na própria audiência, porque eu tenho laços psicológicos muito maior do que aquilo que o direito está ardendo, né? Ali naquela hora. Então ali eu teria condições muito melhores de sentenciar. Claro que agora, por um problema de pauta, por um problema de excesso de processos, não tem como, mas em tese, esse é um prazo. Agora, se ele sentenciar depois de 6 meses, ele não tem preclusão, né? Porque preclusão é isso, né? Preclusão temporal diz respeito ao prazo. O juiz, depois a gente vai analisar um pouco isso no decorrer das outras aulas, ele tem outras preclusões, né? Que são as chamadas preclusões pro judicato, né? Preclusões para o juiz, que seria a preclusão lógica e consumativa. Essas duas ele tem, né? Então a lógica, ele não pode fazer atos incompatíveis com os atos anteriores dele, ele determina a citação, depois não cita, né? Então isso não pode fazer. E ele tem a preclusão consumativa, que está ligado às suas decisões, né? Então, a partir do momento que ele decide, dependendo do tipo de decisão, ele não pode voltar atrás por mudança de opinião, por exemplo. Ele deu uma sentença, vai dormir e pensou assim, estava injusto, retomo, tem que revisar juros da Caixa Econômica Federal, acho que tem que revisar. Aí ele vai para casa, quando ele volta já publicaram a sentença, deu, né? Não pode mais alterar, né? Preclusão consumativa. Consumado o ato, ele não pode ficar realizando outros atos incompatíveis com os atos anteriores e já consumados, né? Então essa preclusão ele não tem, né? Essa preclusão ele tem, que é a lógica e a consumativa. O que ele não vai ter é a preclusão temporal, né? Não tem aquele perder a oportunidade de realizar o ato processual. Então aí você entende, por exemplo, o conceito, depois a gente vai aprofundar isso nas outras aulas, né? O conceito de preclusão, que está ligado ao ato, o conceito de prescrição, que está ligado ao direito de ação, e o conceito de decadência, que está ligado ao próprio direito aqui, ó. O porquê de demandar, né? Direito material decai, né? O direito de ação prescreve e o ato processual preclui. São termos que também as questões colocam numa salada de fruta aí, né? Então, em termos de perder prazo é preclusão temporal. Perder o direito de ação é a prescrição, né? E perder o direito material é a decadência. Então você tem decadência, prescrição e preclusão. Então aí funciona basicamente. Preclusão
Depois também vamos abrir isso, são 3 conceitos, né? A temporal, a lógica e a consumativa, né? Essa é o servidor também, da mesma forma, né? Como é que funciona o servidor? O servidor não tem preclusão temporal. Embora ele tenha prazo, ele não tem preclusão temporal. Como, por exemplo, 48 horas para executar os atos, né? Então, os atos ordenados pelo juiz, ele tem 48 horas para a sua execução. Agora, se ele faz depois de uma semana, não tem problema. Preclusão temporal ele não tem. O único problema que vai ter é que o advogado vai ficar lá no balcão, né? Vai ouvir, né? Então, tem que ter um ouvido grande, né? Então, isso sim. Agora, perder a oportunidade de realizar aquele ato, tu não fez a certidão, tu não expediu o mandado, não faz mais, já passou o teu prazo. Isso não tem, né? Então, o servidor ele tem as mesmas preclusões que o juiz tem, né? Que é a lógica e consumativa. Basicamente, sempre atuando diante de determinações. Certo? Então, essa é a ideia. Eu coloquei só o conceito de prazo ali, bem na página 1, né? Tá no último tópico do primeiro parágrafo, ali, prazo, mola propulsora do processo. Quem não tem o material, acho que tem lá na entrada. Lá. Alguém não tem material? Todos pegaram? Então tá. Prazo, né? Prazo é mola propulsora, né? Ele empurra. Na verdade, o prazo, ele empurra que eu realize o ato organizado num procedimento para finalizar com o processo, que é o método criado para compor litígios, respondendo ao direito de ação e exercendo o poder jurisdicional. Então, basicamente, essa é a ligação direta aí dentro da ideia. É por isso que o processo, por muito tempo, e hoje nós tivemos uma reviravolta e as questões colocam isso, é importante entender essa ideia. O processo, por muito tempo, ele foi visto como um umbigo do mundo, né? A processualística, né? Então eu olhava o processo pelo processo e como processo por si mesmo. Então é só o processo, né? Por muito tempo, o direito processual civil e o poder judiciário esqueceram do porquê da existência do processo, né? Então é por isso que nós temos algumas aberrações, continuam até hoje, né? Há um processo que demora 20 anos, né? Porque eu assegurei várias garantias processuais e me esqueci do porquê que eu estou aqui, né? Estou aqui por isso, né? Então em 20 anos não adianta, não consigo resolver. Aí hoje vem aquela ideia de uma tutela jurisdicional e de um processo que seja tempestivo, efetivo e adequado, que seja rápido, eficaz. Então o novo Código de Processo Civil, quando aparecer por aí, né? Porque só falta... A gente vai, quando que vai sair, né? Só falta a votação do Senado, né? Então, pode ser amanhã ou pode ser daqui 15 anos, certo? Mas porque só falta o Congresso Nacional votar lá, o Senado, né? Então, talvez demore, talvez não demore nada, né? Dentro disso, a alteração das normas processuais vai buscar exatamente isso. Reduzir recursos, dar efeito mais efetivo, a apelação não vai ter efeito suspensivo, por exemplo. O processo vai ficar mais compacto, ele vai primar sobretudo pela conciliação, certo? Como é o JEC, né? O JEC, que foi a primeira lei de juizado, né? Todo mundo riu do JEC quando ele saiu, né? Juizadozinho, às vezes até alguns advogados falam, é uma subjustiça, né? Então, é um meio lá totalmente alternativo de solução de conflitos. Pois é, hoje o JEC ele é a base do novo Código de Processo Civil que vai vir, né? O novo Código de Processo Civil vai dar uma roupa mais bonitinha para o JEC, é isso que vai acontecer. Redução de recursos, sessões de conciliações prioritárias, calendário de solução de conflitos. Então vai mudar completamente a linha aí de vários elementos processuais. Por isso é importante passar logo, né, nas provas aí para não buscar um novo Código de Processo Civil que tem que estudar tudo de novo, né? Ele vai alterar bastante coisa. Então, justamente naquela visualização que se dá ao processo, né, que é impactar lá, né? É resolver lá e não um processo por si mesmo, né, com um processo que não resolva nada, né? Então essa é a categoria aí que nós temos dentro dessas palavras fundamentais, né? Aí fica ligado isso em termos de questões, né? Pega as questões lá no final, pega a questão número 15, página 10, questão número 15. Essa questão número 15 ela caiu para na lista do TJ. Só saiu a referência ali do Pará, né? Então, diz lá, ó, questão número 15, ela vai referir o seguinte, jurisdição é, né? Então, o que seria jurisdição? Letra A faculdade atribuída ao Poder Executivo
de propor e sancionar leis que regulamentam situações ocorridas na vida em sociedade. Totalmente falso. Isso é poder legislativo, né? Então, ligado aí à possibilidade de encaminhar projetos de lei. Então, totalmente fora do poder jurisdicional. A letra B vai dizer o seguinte, ó, a faculdade outorgada ao poder legislativo de regulamentar a vida social, estabelecendo através das leis as regras jurídicas de observância obrigatória. Também está falso. Isso é poder de fazer leis e não poder jurisdicional. Letra C. O poder das autoridades judiciárias regularmente investidas no cargo de dizer o direito no caso concreto. Então, em tese, entre a letra A, letra B e a letra C, ficamos com a letra C, né? Porque ele trabalhou com elementos importantes. Primeiro, o poder, colocou que é da autoridade judiciária, dá para entender, né? Do Estado juiz. Investidas no cargo de dizer o direito, que é justamente isso, jurisdição, né? Direito dizer, né? Dizer o direito no caso concreto. Conflitos de interesse, eu vou dizer o direito. Letra D, jurisdição é o direito individual público, subjetivo e autônomo de pleitear perante o Estado a solução de um conflito de interesse. Falso, né? Isso tem um nome, isso aqui é direito de ação, né? A letra D está colocando aqui o direito de ação, que é o direito individual, público, subjetivo e autônomo. Nós falamos público subjetivo. É autônomo por quê? Sujeito que decide demandar ou não demandar. E individual, que está ligado à própria ideia de sujeição, né? Do sujeito, de subjetividade. Então a letra D colocou conceito de ação. E a letra E vai dizer, jurisdição é um instrumento pelo qual o Estado procede à composição da lide, aplicando o direito ao caso concreto, dirimindo os conflitos de interesse. Aí já é processo, né? A figura de instrumento, a característica instrumental do processo. Então, eu nunca posso falar que jurisdição é um instrumento, porque ele é um poder dado ao Estado. É diferente chamar ele de instrumento. Por que o processo é um instrumento? Porque a qualquer hora eu posso alterar o instrumento. Só que a qualquer hora eu não posso retirar do Estado o poder jurisdicional e não posso retirar do cidadão o direito de ação, do sujeito o direito de ação. Não posso retirar. Se eu tirar o direito de ação de alguém e o poder jurisdicional do Estado, eu acabei com o Estado democrático de direito. Agora, a qualquer momento eu posso alterar processo, procedimento, ato processual e prazo. Porque eles estão em categorias instrumentais, em categorias de métodos, não em categorias de poder e de direito, certo? Não em cláusulas pétreas que sustentam o próprio Estado democrático. Basta eu te dizer, por exemplo, você não tem o direito de ação. Acabou com a tua segurança. Você não tem o direito de ação. Acabou com a tua segurança. Não pode pleitear o teu direito de ação. É mais ou menos como viver ilegal num país, né? Cara, vou para os Estados Unidos, vou viver ilegal. Legal, né? Vai viver ilegal, mas tu não tem o direito de ação, por exemplo, que é um direito máximo que você tem. Alguém tá andando na rua, te dá um soco na cara, tu diz, desculpa, que eu machuquei tua mão. Certo? Tu compra um produto estragado, o cara diz, não vou trocar. Tá bom, desculpa. Então eu retirei o direito de ação, de provocar, de bater a porta do Poder Judiciário e de ser jurisdicionado, certo? Isso aqui são estruturas que vinculam a própria ideia do Estado democrático de direito. Agora, isso aqui, ele está num plano infraconstitucional, certo? Isso aqui eu posso alterar, eu tenho um novo Código de Processo Civil que vai alterar. Posso alterar prazo, posso alterar ato, posso alterar a maneira de procedimento, posso criar o processo eletrônico que muda tudo isso. Então, isso aqui é ato infraconstitucional, ambiente infraconstitucional. Enquanto isso, ambiente constitucional. Certo? Bom, pega lá, volta no teu material, pega a página 2. E aí nós vamos estudar um pouco aí o ato processual, que é uma matéria muito ligada à tua prova, né? O ato processual propriamente. Não dei questão 15, portanto, é a letra C, né? Certo, Canadá. Então, a matéria aí, ato processual e a maneira de organizar, portanto, esses atos processuais. Estão com frio, alguma coisa? Dá uma... Só para dar um gelo nos alunos. Certo? Então, o ato processual tem na página 2, né? Ali nos atos processuais nós temos a forma dos atos processuais, que é a primeira matéria importante aí dentro da estrutura do ato processual. Isso é uma matéria, se vai pesquisar questões a nível da tua prova, cai bastante, né? Então a gente vai ter algumas aulas com uma atenção essencial aí para o ato processual e suas peculiaridades. Então olha só, o ato processual ele
quando a gente verifica a estrutura do ato processual, é importante a gente saber o que a gente está falando inicialmente, né? A gente está falando daqueles atos e o CPC, ele classifica subjetivamente os atos processuais. Como assim? Conforme o sujeito que emana o ato, né? Nosso CPC não classificou conforme o momento do ato, e sim conforme aquele sujeito que declara que faz aquele ato processual. Então nós temos os atos aqui, atos do juiz, que são 3, né? O juiz faz uma sentença, uma decisão interlocutória e um despacho, são 3 atos que o juiz faz, né? Então ele sentencia, terminativa ou definitiva, né? Depois a decisão interlocutória, que é o caso de uma decisão interlocus, né? Interlocuções, as partes estão falando e ele vai decidindo, que é questões incidentes, portanto, né? JG, juntagem de documento, oitiva ou não de uma testemunha, deferimento de uma antecipação de tutela, decisões interlocutórias, ou então um despacho, que é mero impulso ao processo, né? Ele vai despachando e dando impulso ao processo, como vista a parte contrária, né? Marca a data de audiência, né? De audiência, o cite-se do juiz, né? O cite-se do juiz, alguns entendem que é despacho, outros entendem que é decisão. Então tem cunho decisório. O fato é que não vai ser perguntado nas questões, mas o fato é que, se é uma decisão, teria que ser fundamentada, e não é. Então, se é uma decisão nula, né? Cite-se, certo? Não posso ser cite-se como uma decisão, né? Porque o nosso sistema exige fundamentação. Então, ele está muito mais para um despacho do que para uma decisão. Só que se eu analisar o Código de Processo Civil, em tese, o juiz, ao determinar o cite-se, ele deveria analisar previamente as condições da ação e dizer que estão presentes as condições da ação e, portanto, ele angulariza a relação processual, né? Agora, é incomum acontecer isso, né? Na verdade, hoje se fala que o juiz pega no processo mesmo depois da réplica. Talvez, né? Porque pode acontecer que ele determina cite-se, aí contesta, vai para o servidor abre vista para a réplica, vai para a réplica, o juiz dá um despacho, que na verdade quem faz é o assessor dele, né? Digam às partes as provas que pretende produzir, aí ele tem aquele contato no processo mesmo, se tiver audiência, senão a primeira vez que talvez ele vá olhar é a sentença, né? Isso se não tiver uma decisão interlocutória, uma antecipação de tutela, né? Então, e também não é uma crítica isso, é uma constatação, certo? Porque realmente o juiz tem que entrar quando é para decidir mesmo, né? Quando tem uma decisão profunda. É a mesma coisa tu ir no médico, vai lá só triagem, enfermeira. Tá, quando tá legal vem o médico, né? Então vai lá e ó, agora chegou o cirurgião, agora tá lá. Então, para ser cirúrgico mesmo, senão ele perderia tempo e daria um problema muito maior, né? Aliás, se a gente acha isso engraçado, o novo Código de Processo Civil vai abrir um capítulo específico denominado do assessor do juiz. Então vai do assessor do juiz, para tornar claro o que está acontecendo hoje. Vai colocar do assessor do juiz, que pode redigir relatórios, redigir minutas de votos e inclusive dirigir audiências, certo? Com a presença do juiz, mas dirigir a audiência. Na prática, não sei o que vai acontecer, mas essa é do assessor do juiz, está um capítulo lá, dando todos os poderes, só não poderia decidir realmente, né? Mas tudo isso do assessoramento judicial, certo? Essa é a categoria. Então, ato processual, atos do juiz. Depois você tem atos da parte, que aqui são inúmeros, né? Então tem petição inicial, contestação, réplica, meras petições juntadas, determinações aí de requerimento de provas, apelação, todos os recursos, embargos infringentes, embargos de declaração, recurso ordinário, todas as categorias são trilhares de atos processuais que as partes podem fazer. Enquanto o juiz faz 3, as partes fazem inúmeros atos processuais, certo? E por fim os atos do servidor, né? Que aí você tem lá como atos do servidor, né? A autuação do processo, numeração das folhas, termos de juntadas, certificação de prazos. Então, todos aqueles atos que o servidor pode fazer, atos burocráticos, portanto, mas essenciais ao processo, certo? Que
com o advento do processo eletrônico facilita bastante, né? Então, a estrutura dos atos processuais, né? Ligados aí à linha dos atos do servidor. Bom, a base é a seguinte: o inicial sobre esse ato processual é estabelecer a forma dele. E a forma dele é a seguinte, ó. Pelo artigo 154, e aqui posso te dizer, em termos de prova é um show de erros, né? O ato processual ele não tem forma determinada, certo? Essa é a regra. O ato processual, para o ato, não há forma. Então essa é a base, que é a base do artigo 154. Os atos e termos processuais não possuem forma determinada. Ah, mas então por que eu faço assim? Faço assim porque é costumeiro, não é porque é legal. Não é porque está determinado na lei, porque a regra dos atos processuais é não ter forma determinada. Nós vivemos um sistema de informalidade do ato processual, certo? Até posso entender, o processo é um instrumento formal, tudo bem, mas o ato processual ele é informal. Significa dizer que eu posso fazer um ato processual da forma como eu quero fazer, da forma como eu queira fazer. Certo? Se eu quero começar uma petição inicial colocando excelentíssimo, vem requerer a condenação, eu posso fazer. Depois eu explico o que eu quero. Ele tem elementos importantes, agora formalidades não existe para o ato processual. Então essa é a regra. Não há forma para o ato processual. Certo? Não há forma. Aí diz o seguinte, ó, os atos e termos processuais, no 154, não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente exigir, reputando-se válidos os que realizados de outro modo lhe preencheram a finalidade essencial. Então, o que importa aqui? Veja que a regra do artigo 154 é que o ato processual não tem forma, mas a lei pode exigir, ele já colocou isso como uma exceção, né? A lei pode exigir. Mas mesmo a lei exigindo, mesmo havendo exigência da lei e havendo um desrespeito à forma exigida pela lei, o ato vai ser considerado válido se alcançar a finalidade dele. Então você tem a seguinte ideia, olha só, numa sequência, não há forma para o ato processual, a lei pode exigir, mas mesmo não respeitando, a validade vai estar ligada a atingir ou não a finalidade do ato. Essa é a estrutura. E isso é o primeiro tópico da matéria que a gente vai analisar na segunda parte da aula, que seriam nulidades processuais. Então, a nulidade dos atos processuais. Que hoje nós vivemos sistemas de nulidade não ligado à forma, mas ligado à finalidade do ato, né? Então eu tenho que analisar se o ato cumpriu ou não aquela finalidade ao qual ela foi inserida. Se ele cumpriu a finalidade, mesmo não respeitando a formalidade, eu poderia ter o ato como válido. Então você tem três elementos. Não há forma, a lei pode exigir, mas mesmo a lei exigindo, desrespeitando a forma e atingindo a finalidade, ele pode ser considerado válido. Haveria a possibilidade da validade dele, certo? É isso que nos coloca diretamente aí o artigo 154 do Código de Processo Civil. Que tipo de formalidade a lei pode exigir ligada à tua prova? Por exemplo, tem uma formalidade que a lei exige para um ato que é o ato de citação. Então, se tu quiser colocar um exemplo no teu material, na lei pode exigir, exemplo, citação. Não é somente ele. Poderia ter, por exemplo, sentença. Sentença também é um ato que exige formalidade. A sentença tem que contemplar lá relatório, motivação e dispositivo. Então são três elementos que tem que contemplar numa sentença. A citação talvez seja o ato processual mais formal que nós temos, porque o código diz quais são as formas de citação e quando eu posso ou não utilizá-las. Então ele vai dizer as formas: citação pelo correio, por oficial de justiça, por edital ou por meio eletrônico. São as quatro formas de citação que nós temos: pelo correio, por oficial de justiça, por edital, por meio eletrônico. Então não dá para abrir a porta e já tá citado aí, meu. Não, eu tenho que utilizar essas quatro formalidades. Utilizando essas quatro formalidades, o porquê que eu estou exigindo e balizando isso?
Porque obrigatoriamente isso instala a ampla defesa e contraditório, que é um direito constitucional. Então eu tenho que blindar, eu tenho que dar uma fantasia para a citação. Porque senão, se ela acontecer de qualquer forma, pode acontecer que nós tenhamos uma violação máxima no ordenamento, que é alguém ter sido citado sem respeitar formalidades e, portanto, não exercer a ampla defesa e contraditório, direito garantido constitucionalmente. Porque a citação não é direito constitucional. Direito constitucional é ampla defesa e contraditório. Então, na maneira de operacionalizar isso, eu dou formalidade para a citação. E aí, a partir disso, tem modalidades. Inclusive, o código vai te dizer o seguinte, olha, quando que eu não posso citar pelo correio, né? Então, ele vai dizer, olha, essas são as 4 modalidades, mas tu não pode citar pelo correio. Em ações de Estado, por exemplo, interdição, não pode citar pelo correio. Quando o réu é pessoa jurídica de direito público, né? A União não pode ser citada pelo correio, o Estado, município não pode ser citado pelo correio. Execução, processo de execução não pode ter citação pelo correio, algo que vai mudar com o novo código, mas hoje não pode ter citação pelo correio, processo de execução. Não pode ter citação pelo correio quando o sujeito é incapaz. Então, se o réu é incapaz, não pode ser citado pelo correio. Aí o código é fantástico, ele vai dizer que não pode ter citação pelo correio quando não tem correio. Aí o legislador foi fantástico, né? Ele escreveu que quando não há atendimento pelo serviço de correio, não pode ser citado pelo correio. Está lá no 222. Né? Graças a Deus, né? Então, porque senão eu teria que citar pelo carteira inexistente, né? Então, não sei como que ia acontecer isso, né? Então, e depois não pode citar pelo correio quando o autor requerer de outra forma. Então, a regra é a citação pelo correio, se o autor requer de outra forma. Então, dentro disso, não haveria essa modalidade de citação. Agora, se eu desrespeitar tudo isso e o réu comparecer espontaneamente em cartório, tá tranquilo. Se o réu comparece espontaneamente em cartório, o próprio servidor cita ele. O comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a falta de citação. Então tá lá, ele comparece, bateu na porta, eu sou fulano de tal, tá, já cito ele. Então eu não respeitei formalidade nenhuma, mas eu atingi a finalidade do ato processual, que é justamente essa categoria. Aliás, agora no novo código, que estou comentando para vocês, vai ter mais uma modalidade de citação, que é essa, pelo servidor, né? Que já existe, mas não está... Então vai ser pelo correio, por edital, por oficial de justiça, por meio eletrônico e pelo servidor, né? Que pode citar quando o réu chega, que já pode hoje, né? Mas só vai ficar legislado. Então, esse é um exemplo de que não respeitei a formalidade num dos direitos máximos que eu tenho, mas atingi a finalidade. Portanto, essa é a orientação dos atos processuais, né? Respeito principal aí à validade desde que atingiu a finalidade daquele ato processual. Claro que para atingir a finalidade eu não posso causar prejuízo, certo? Não posso causar prejuízo. Então, por exemplo, eu vou atingir a finalidade do ato a qualquer custo? Não, né? Desde que não cause prejuízo, ele vai ser considerado válido. Essa é a regra. O artigo 154 não diz isso. Mas evidentemente que se a finalidade do ato for alcançada causando prejuízo à parte, ele pode alegar aquela prejudicialidade e dar nulidade ao ato. Exemplo, uma citação, ela não pode ser dada sem autorização expressa num domingo por oficial de justiça. O oficial de justiça não pode citar o sujeito num domingo ou num feriado. Sem autorização expressa ele não pode fazer isso. Vamos supor que o oficial de justiça encontrou o cara lá na churrascaria, né? No domingo, vou citar ele lá, tá comendo lá, cara. Imagina, né? Embuga tudo aqui, né? Então tá comendo lá, chega o oficial de justiça, tá citando aqui, né? Trancou, né? Aquele domingo indigesto pro sujeito, né? Então, poderia ele fazer isso? Não poderia, desrespeitou a forma. Mas atingiu a finalidade, está citado. Bom, se o réu alegar prejuízo, aí aquela citação vai ser nula. Agora, é evidente que se o réu contestar, em 15 dias do momento que ele trancou a costela aqui, né? Trancou, 15 dias apresenta contestação para encher a finalidade do ato processual. Né? Então vai depender muito dentro do ambiente, né? O que representaria e se eu vou alegar aquele prejuízo. Porque o prejuízo, se ele não é a ordem pública, ele é experimentado por alguém. Né? E o prejuízo que é experimentado por alguém tem que ser denunciado por esse alguém que experimenta o prejuízo. Eu fui prejudicado, então fale.
né? Senão a gente considera que, se não prejudicou a ordem pública, não há prejuízo, certo? Então essa é a temática do processo. Bom, depois no sistema de comunicação dos atos processuais, né, ali no artigo 154, no teu concurso, também há uma especial importância a isso, em virtude da existência do processo eletrônico, né? Então, processo eletrônico que, se já não está em vários ambientes da justiça, é uma obrigatoriedade, né? A implementação de um processo eletrônico, certo? Justiça Federal aqui do Rio Grande do Sul, 100% eletrônica, né? Então, e não é como... Uma vez um advogado viu no balcão e falou assim, esse processo é elétrico, né? Perguntou pro servidor, né? Aí ele falou, não, elétrico não é. Aí o servidor até foi legal com ele, assim, né? Não, tô tramitando todo em meio virtual e tal, né? Aí ele falou, é elétrico, né? Aí deu vontade de dizer assim, não dá choque, né? Pode tocar nele e tal. É eletrônico, né? Então, 100% eletrônico, salvo aqueles processos que são derivados ainda da Justiça Estadual, né? As chamadas competências delegadas da Justiça Federal, né? Então, o que acontece? O juiz de direito lá da comarca do interior aqui do Rio Grande do Sul, de Tucunduva, por exemplo, onde não tem vara federal, ele é também juiz federal, né? E aí ele dá uma decisão interlocutória e eu vou agravar daquela decisão interlocutória por instrumento. Esse agravo instrumento ainda tramita em meio físico, a entrada dele na federal, né? Porque eu agravo para o TRF, enquanto quem deu a decisão foi um juiz estadual exercendo a competência delegada da federal, certo? Que nós vamos ver depois na competência. Como ele iniciou físico, ele tramita ainda físico no TRF, né? Agora, a praxe é a tramitação aí 100% eletrônico para novos processos, certo? Então, a Justiça Estadual há um caminhar aí vagar, né? Longo, né? Então, para chegar aí dentro da estrutura, né? Vocês viram que aqui do Rio Grande do Sul, então, acho que vai demorar muito ainda, porque acabaram de construir em Porto Alegre um novo foro central, né? Que em tese vai na contramão daquilo que se determina, né, no processo eletrônico, né? O processo eletrônico não precisa de espaço, né? Precisa de sistema, certo? Então não precisa ter um espaço novo, né? Precisava de um sistema novo, né, para implementar. Então, cada dia vai dando novos passos aí para o implemento do processo eletrônico. O importante é que no artigo 154, no parágrafo 2º do CPC, diz que todos os atos e termos do processo podem ser feitos por meio eletrônico, né? Então, na verdade, hoje há uma totalidade de atos processuais que têm autorização para ser realizados por meio eletrônico, inclusive a citação, né? A citação por meio eletrônico também aí uma possibilidade, né? E aí muito maior, porque o Código de Processo Civil, ele não diz quando eu não posso citar por meio eletrônico, ele diz quando eu não posso citar pelo correio, porque ele é de 73, né? Onde não existia citação por meio eletrônico. Então, em tese, toda citação, em todo o processo eu posso ter citação por meio eletrônico, né? Claro que hoje depende de um pré-cadastro aí no sistema eletrônico para receber a citação. Por exemplo, hoje a União Federal, INSS, Caixa Econômica Federal são citados por meio eletrônico, né? As procuradorias da Fazenda Federal citadas por meio eletrônico. Agora, uma empresa não é citada por meio eletrônico, um cidadão não é citado por meio eletrônico, né? Ainda vai pela conduta antiga. Embora o novo Código de Processo Civil vá obrigar toda pessoa jurídica, salvo microempresa, empresa de pequeno porte, a ter cadastro no sistema eletrônico para receber citação eletrônica. Eu não sei como é que vai ser operacionalizar isso, mas há essa obrigatoriedade aí. Então, todos os atos podem ser feitos, como uma penhora pode ser feito por meio eletrônico, uma audiência pode ser feita por meio eletrônico, virtual, portanto, né? Uma sentença, uma assinatura, tudo, certo? A partir da Lei 11.419 de 2006, todos os atos podem ser feitos por meio eletrônico. Então, alguns eles colocam salvo isso, salvo aquilo, algumas questões, mas limpa isso. Havendo possibilidade, todo ato pode ser feito por meio eletrônico, certo? Essa disponibilidade aí do sistema. O artigo 154, só para fazer uma ressalva aqui, tá 154, parágrafo único e parágrafo 2º, tá vendo ali, né? É que eles inseriram o parágrafo 2º sem ler que estava inserido, o Congresso Nacional, né? Sabe que lá o trabalho é duro e tem poucos assessores, né? Então eles votaram o parágrafo 2º e não viram que estavam inserindo dentro de um parágrafo único,
certo? Então a redação oficial ficou assim, né? 154 caput, 154 parágrafo único e 154 parágrafo segundo, certo? Ficou dessa forma aí pelo acréscimo da Lei 11.419 de 2006. Beleza? Então essa é a realização dos atos. O processo eletrônico vai ser importante, vai ter uma relação essencialmente aqui na vinculação dos prazos, que a gente já vai dar uma olhada, né, na forma de realização daqueles atos processuais. Bom, peguem as questões lá no final. Questão número 10, pega lá. Então, questão número 10 vai te dizer: o ato processual praticado em desconformidade com a norma que disciplina sua produção é inválido, devendo o juiz de ofício decretar sua nulidade e determinar sua repetição, ainda que não cause prejuízo à regularidade processual ou às partes. Então, totalmente falso, né? Porque se eu não respeitar a norma que disciplina a produção do ato, ele é inválido? De regra, não, né? De regra, eu vou ter a informalidade dos atos e a exigência de forma pela lei. Mas mesmo a lei exigindo, ele pode ser considerado válido se preencher a finalidade essencial. E aqui ele ainda entrou no sistema de não causar prejuízo às partes, né? Se não causou prejuízo, existe uma tese que é do direito francês, né? Não há nulidade sem dano, que foi importada para o direito brasileiro, né? Então, não tem nulidade sem dano. Se não causou prejuízo, não vai ter nulidade. Ou ainda que tenha, não vai ser decretada aquela nulidade, certo? Essa é a estrutura aí. Questão número 10, portanto, falsa. Questão número 2. Questão número 2 vai dizer o seguinte: os atos processuais não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente exigir, reputando-se válidos que realizados de outro modo lhe preencham a finalidade essencial. Verdadeiro, exatamente isso é o teor do artigo 154 do Código de Processo Civil. Normalmente, eu coloquei uma embaixo da outra aí, a questão número 3, normalmente a questão te induz aquilo que induz a questão número 3. Ela diz o seguinte, ó: os atos e termos processuais dependem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente é dispensar, que está falso, né? Mas eles alteram o conceito e tem que tomar cuidado com isso, afirmando aquilo que em tese até poderia ser mais razoável, né? Eu obrigar a forma, mas dispensar pela lei. Só que é exatamente ao contrário. Não há formalidade e a lei pode exigir. Não é a formalidade estabelecida e a lei pode dispensar. É o sistema de informalidade e a lei eventualmente pode exigir, certo? Então, nessa questão 2 e 3, a questão 3 está falsa, portanto, mas eu coloquei uma embaixo da outra para tu ter a noção exata do que vai ser perguntado aí. Isso já foi perguntado. Então, não é formalidade do ato como regra e dispensa pela lei. É informalidade e exigência eventual pela lei, certo? Essa é a conduta. Basta você pensar, e aí não precisa decorar, que aqui o ato processual recebeu o mesmo regramento do que a própria lei oferece ao sujeito. A lei não vai dizer o que a gente vai fazer. A lei vai dizer o que eu não posso fazer. Então ela vai exigir as formalidades, ela não vai exigir uma informalidade, certo? Essa é a regulamentação. Por isso não há forma, mas a lei pode exigir eventualmente. Bom, pega a página 2, volta lá. E aí nós vamos para o tempo dos atos processuais. Aqui também um tópico muito ligado aí à tua prova, porque inicia a estrutura aí do prazo processual, né? E seus principais conceitos. Então, olha só, o ato processual, além de ter o olhar para a forma, nós temos o olhar também para o tempo do ato. E quando se fala em tempo do ato, por vezes nós estamos falando em momento adequado e por vezes nós estamos falando em prazo, certo? Então tem dois olhares para o ato processual. Uma coisa é momento, outra coisa é prazo. São dois olhares diferenciados. Por quê?
Porque o CPC fez uma salada de fruta quando falou aqui em tempo do ato processual. Ele começa falando em momento para atos externos e termina falando em prazo, e aí a dificuldade colocada. Bom, num primeiro ambiente, ele coloca aí no artigo 172 que o ato processual vai ser realizado das 6 às 20 horas em dias úteis. Tá vendo ali? Artigo 172. Primeiro aspecto, ele coloca dias úteis e estabelece das 6 às 20 horas. Uma questão que eu posso dizer já caiu bastante, né? Então, é uma questão muito cobrada, aí, das 6 às 20 horas em dias úteis. Primeiro elemento que eu tenho que tomar cuidado aqui. Quando ele fala que o ato processual pode ser realizado em dias úteis das 6 às 20 horas, pela lei, pelo Código de Processo Civil, dia útil é de segunda a sábado. Sábado é dia útil, certo? Então, pela lei, pelo Código de Processo Civil, segunda a sábado. O único dia que não seria útil seria o domingo e os feriados, certo? Isso não seria dia útil. Quem vai dizer isso é o artigo 175 do Código de Processo Civil. Então, para fazer essa relação na matéria aí, tu pega ali a página 4, dá um pulinho aí, página 4, pega lá, e vai para o artigo 175. Ó. O dia útil é aquele que não for feriado. E aí 175 vai dizer, ó, são feriados para efeito forense os domingos e os dias declarados por lei. Então, moral da história, sábado é dia útil para a realização de atos processuais, certo? Só qual é o problema dentro disso tudo? Se eu for entregar no Foro Central uma petição ou na Justiça Federal fisicamente uma petição num sábado, eu vou entregar para a porta, assim, né? Porque não vai ter expediente, recebe aí, né? O cara não vai receber, né? Vai estar o vigia lá, vai dizer assim, não, fechado. Então, não vai dar para entregar. É que, na verdade, o artigo 172 não está falando em prazo. Ele está falando em momento adequado para a realização de atos processuais. Embora ele não tenha dito, é uma norma orientativa de atos externos. É um artigo para o oficial de justiça. Certo? Isso se percebe pelo parágrafo 2º, 1º e 2º do artigo 172. Embora o legislador não falou, ele quis falar que isso aqui é uma norma ligada ao oficial de justiça e não propriamente ao servidor cartorário e à parte. Aqui está a principal peculiaridade. Porque eu não tenho como cumprir um prazo fisicamente às 6 horas da manhã, tanto na estadual quanto na federal, porque às 6 horas da manhã não tem horário de expediente. Então eu não tenho como fisicamente, embora eu possa realizar. E aliás, se eu esperar até as 20 horas para realizar um ato físico como advogado, eu perdi o prazo já. Eu não posso mais realizar, porque já ultrapassou o horário de expediente. Certo? Então, dentro dessa sistemática, o artigo 172 é uma norma direcionada para o oficial de justiça. Aquilo que ordinariamente ele poderia fazer. Né? Então, se tem uma citação e uma penhora, ele pode ordinariamente citar ou penhorar às 6 horas da manhã, num sábado. Pode? Pode. Né? Então, o cara é acordado às 6 horas da manhã para o oficial de justiça num sábado. Pode ser, não tem problema. Então, como eu trabalhei essa semana, agora sábado eu tenho para descansar, né? Ou dar uma volta de carro, né? Vai acordar cedo e não vai dar volta de carro, porque o oficial de justiça busca a apreensão do veículo, certo? Então, sábado às 6 da manhã, tranquilo, né? Então pode efetivar isso pela norma do artigo 172. Pois a gente vai ver já nos parágrafos seguintes que ele pode ser no domingo, até poderia, desde que haja autorização do juiz, né? Então, parágrafo 1º, lá na página 3, vira aí. Serão, todavia, concluídos, então página 3, parágrafo 1º, serão todavia concluídos depois das 20 horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Então, eventualmente, se eu iniciei antes das 20 horas, até pode postergar além das 20 horas, não teria problema. Né? Agora, o início anteriormente às 20 horas é uma exigência legal. Parágrafo 2º é o mais importante aí, né? Parágrafo 2º vai dizer, a citação e a penhora poderão, em casos excepcionais e mediante autorização expressa do juiz, realizar-se em domingos e feriados ou nos dias úteis fora do horário estabelecido. E é respeitado, então, o artigo 5º da Constituição. Na verdade, o que nós temos aqui?
Pelo artigo 172, no parágrafo 2º, nós temos que a citação e a penhora, elas poderiam ser realizadas no domingo ou fora desse horário, mas exigiria obrigatoriamente a autorização expressa do juiz, não como um ato ordinário, certo? Depende, portanto, de autorização expressa, não como um ato ordinário, como um cumprimento usual do mandado. Isso não poderia. Então deveria ocorrer a autorização expressa, certo? Então essa a vinculação aí. Moral da história que nós temos até agora. Nós temos que a norma do artigo 172 das 6 às 20 horas não é para cumprimento de prazo e nem para certificação pelo escrivão do prazo cumprido ou não. É uma norma do oficial de justiça, para o oficial de justiça, que pode fazer fora desse horário dia útil aí, desde que tenha autorização expressa. Aí o artigo 172 que estava falando sobre isso, sobre o oficial de justiça, ele dá uma reviravolta e começa falando sobre prazo, como se fosse a mesma coisa. Então aí está o erro dele. Aí no parágrafo 3º, ele já está falando em prazo, que é outra matéria totalmente diferenciada. Aí abre um elemento bem importante para a gente estudar. Figura do artigo 172. Então diz lá, ó, 172, parágrafo 3º. Começou a falar em prazo. E aí o fundamento importante aqui do parágrafo 3º é o seguinte, ó. Quando o ato tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de petição, essa deverá ser apresentada no protocolo dentro do horário de expediente, nos termos da Lei de Organização Judiciária Local. Então ele fez uma vinculação àquilo que hoje é totalmente exigido, que é a ideia do prazo estar vinculado à palavra horário de expediente. Certo? Prazo vinculado ao horário de expediente. Eu só posso cumprir um prazo desde que fisicamente eu estou entregando no horário de expediente. Evidentemente isso não é uma grande invenção, mas é que eu tenho que ter alguém para receber. Esse alguém para receber vai estar trabalhando dentro do horário de expediente dele, certo? Então evidentemente que o cumprimento de prazos, ele se sujeita, na grande regra hoje aplicada ao CPC, ao horário de expediente. Essa é uma obrigatoriedade no que tange aí a figura do prazo. Então o prazo não pode ser feito em dias úteis das 6 às 20 horas. O prazo tem que ser feito dentro do horário de expediente. Pode até acontecer que eu estou em horário comercial, mas o horário de expediente já fluiu, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, na Justiça Estadual, o que tem gente que perde prazo em janeiro e fevereiro é um horror, né? Porque em janeiro e fevereiro normalmente tem uma determinação, porque está escrito na Lei de Organização Judiciária Local, que o horário de expediente na sexta-feira vai até às 15 horas, né? Então, às 15 horas. Tu imagina se o sujeito é um advogado em São Paulo, em Minas, se passa pela cabeça dele que às 3 horas está fechado a justiça. E tá, às 3 horas fechou a justiça. Não posso mais cumprir. Ah, mas são 3 horas e 10 minutos, perdi o prazo já. Não tenho mais como cumprir aquele prazo, certo? Isso em horário de verão, né? Em janeiro e fevereiro, por determinação local, né? Então a determinação local ela altera. Por isso que a lei não fixou para prazo um horário estabelecido. Ela deixou aberta, disse prazo é horário de expediente. E quem vai definir é a Lei de Organização Judiciária Local. Pode acontecer que seja um feriado municipal e não tenha horário de expediente. Pode acontecer que não seja. Então, eu tenho que verificar esses elementos importantes aí, certo? Isso no ambiente do processo eletrônico facilitou bastante, né? Porque, pega ali tua página 4, só vamos dar um pulo aí num tópico. Página 4 tem a Lei 11.419, né? Parágrafo 3º, que no artigo 3º, que na federal adota essencialmente esse elemento. Portanto, prazo em horário de expediente, nós estamos analisando isso quando eu vou cumprir de modo físico aquele prazo, certo? Físico. Já se o ato processual está sujeitado a um prazo, então ato processual está sujeito a um prazo e eu vou cumprir de modo eletrônico,
como é o caso da Justiça Federal, esse prazo aqui não está vinculado ao horário do expediente, mas eu posso cumprir até as 24 horas do dia em que vence o prazo, estabelecido pelo artigo 3º e parágrafo único. Certo? O parágrafo único vai dizer: quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processal, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 horas do seu último dia. É o que facilitou enormemente aí o cumprimento de atos processuais. Essa é uma matéria bem afeta a tua prova, então te liga nisso, uma matéria muito atual, né? Que o prazo ele pode ser cumprido até as 24 horas, se for por meio eletrônico, se for por modo eletrônico. Como, por exemplo, se eu analisar alguns ambientes, a Justiça Estadual de primeiro grau, eu vou protocolar fisicamente aqui no Rio Grande do Sul. Então eu tenho que respeitar o horário do expediente. A Justiça Federal de primeiro grau, ela é eletrônica, então vou respeitar o prazo de 24 horas. Essencialmente eletrônico, se o ato é eletrônico, até as 24 horas. Então, hoje, na terça-feira, vai vencer um monte de prazo, com certeza, né? Porque nós temos aí volta de um feriadaço, né? Então, pegou os prazos que venceriam na sexta e na segunda prorroga para terça, né? Para hoje, portanto. E aí vai acontecer o quê? Vai acontecer, e aí até pro advogado, eu sou advogado, para o advogado é triste isso, né? Pode parecer feliz, mas é um pouco triste, porque tu perde, se o prazo já iniciou a contar na quinta-feira, o sujeito perde 4 dias, né? Então, imagina um prazo de 5 dias, né? Começou quinta-feira o primeiro, aí tu já não consegue falar com ninguém, né, com o teu cliente, porque quinta-feira é véspera de feriado, né? Então, mas já está contando um dia, né? Vamos supor, estadual, né? Aí na sexta já foi o segundo, sábado, domingo, segunda, agora vence hoje, né? Terça-feira. E aí o documento, tô voltando de feriado agora, calma. Pois é, mas essa calma não dá para... Isso o novo Código de Processo Civil também vai alterar, né? E aí vai ter um impacto enorme para servidor e para advogados. Só vai fluir prazo em dia útil, né? Então se eu tenho 5 dias, eu tenho que contar só dia útil. Essa é a alteração, vai mudar completamente a contagem do prazo. Sábado e domingo não vai mais ser sábado e domingo fluindo o prazo, sábado e domingo sem influência de prazo. Pode perguntar. Como é que funciona quando o expediente forense ainda está aberto, mas o banco está fechado, tem que pagar o preparo? Tá, aí tem uma súmula, o STJ por muito tempo negou essa aplicabilidade, hoje tem uma súmula, já comentamos isso aí, tá? Então, a gente vai comentar no ambiente do recurso. Só adiantando a matéria, em tese, se eu provar que o horário de expediente bancário está fechado e o horário de expediente forense está aberto, eu posso protocolar a peça e juntar a prova do comprovante de preparo no primeiro dia útil subsequente, certo? Isso é possível. Já indico aí a matéria. Bom, até as 24 horas eu posso cumprir, se for por meio eletrônico. Por exemplo, alguns tribunais como o STJ, eu tenho que tomar um cuidado, ele admite 3 formas. Ele admite físico, embora o processo lá seja eletrônico, ele admite físico, né? Então ele admite físico, admite eletrônico, admite por fax, que por fax é a lei 9.800, né? Que eu não coloquei expressamente porque a maioria dos editais não contempla a lei do fax, né? Então, mas o fax, a lei 9.800, ela tem uma sistemática que eu tenho que passar por fax e até em 5 dias contínuos fazer chegar os originais, né? Então, para cumprimento de prazo, né? Então, por exemplo, eu tenho que fazer um protocolo de uma peça lá em Brasília, no STJ, e estou em Porto Alegre, hoje é o último dia do prazo. Eu remeto por fax e até 5 dias contínuos, 5 dias eu tenho que chegar lá os originais, né? Certo? Aqui no Rio Grande do Sul ainda, eu estou trabalhando com todas as hipóteses para tu não te confundir. Aqui no Rio Grande do Sul ainda a gente tem a possibilidade na estadual, Justiça Estadual, de protocolo de peças pelo correio. Ou shopping. Deixa eu botar portuguesado aqui.
Shopping também pode protocolar, né? Tem um posto da Justiça Estadual ali no shopping, né? Estadual, certo? Então, que é uma inovação aqui, tu fala, às vezes vai para São Paulo e fala, onde é que tu protocola as peças? E os advogados dizem, não for, não, protocolo no shopping, né? Ah, tá louco, né? Tá brincando? Uma vez eu falei isso na aula em São Paulo, todo mundo riu, hahaha. Eu falei, é verdade? Mas o Correio também não tem lá, o integrado do Correio não tem fora daqui? Alguns estados não fizeram convênio. Então, só quem fez convênio. Né? Então, agora em nível, vamos dizer assim, na tua prova, a gente tira o estadual, né, que eminentemente do Rio Grande do Sul, aí vai depender se adotou ou não, porque para o Rio Grande do Sul você protocolar no Correio é a mesma coisa que protocolar no foro. Mesma coisa, ou no shopping lá, a mesma coisa do que protocolar no foro central. Mas isso não é uma regra, certo? Isso é a exceção para o nosso estado. Em estadual. De regra, eu tenho essas 3 aceitações. Físico, horário de expediente, Lei 11.419, processo eletrônico até as 24 horas, ou por fax também é permitido. E aí eu tenho 5 dias para chegar naquele órgão os originais, né? Como é o caso aí do STJ, por exemplo, certo? Claro que o mais utilizado em termos estaduais ainda está aqui, e o mais utilizado em termos federais aqui, né? No processo eletrônico. Ele facilita bastante porque no último dia do prazo até as 24 horas ainda poderia, certo? Protocolar e sendo considerado, portanto, tempestivo aquele ato processual. Fazendo que alguns escritórios, até em nível nacional, já tenha turno de madrugada, né? Então o cara trabalha da meia-noite às 6 como advogado. Então pode acontecer? Pode. Né? Processo eletrônico você visualiza todas as peças, você cumpre prazo, então não há mais aquela vinculação ao horário de expediente. Certo? Então dá para estudar, portanto, para concurso durante todo o dia, de manhã, de tarde, de noite. De madrugada, advoga, né? Depois de manhã, estuda. Então, daí dormir você põe para um outro lado. Dorme durante as aulas, né? Melhor. Né? Certo? Então, bom, pega só as questões lá no final. A gente já faz o intervalo. Então, ali na questão número 1, né? Os atos processuais só podem ser validamente praticados em dias úteis, dentro do horário do expediente, exceto a citação que pode ser realizada inclusive nos domingos e feriados das 6 às 20 horas. Há uma confusão aí, né? Então, primeiro aspecto importante é que ele perguntou, os atos processuais só podem ser validamente praticados em dias úteis, dentro do horário do expediente? Já está errado, né? É dias úteis das 6 às 20 horas. Horário do expediente é prazo, certo? Prazo é dentro do horário do expediente, essa é a vinculação. Além do mais, eu não posso mais afirmar que um prazo somente pode ser realizado dentro do horário do expediente, porque se for eletrônico, pode ser realizado até as 24 horas, né? Certo? Então, e aí exceto a citação que pode ser realizada inclusive nos domingos e feriados das 6 às 20 horas, desde que tenha autorização expressa. Então, também não foi muito bem aí a questão número 1 na parte final. Então, show de horrores aí. Então, questão 1, falsa. Questão 2, os atos processuais realizar-se-ão em dias úteis das 6 às 20 horas, verdadeiro. Ah, mas e o horário do expediente? Toma cuidado porque ele não falou em prazo, certo? Então, a questão 4, ela não fala em prazo, ela diz em atos processuais. Se o ato processual pode ser realizado das 6 às 20 horas, verdadeiro. Então, a questão 1, falsa, a questão 4, verdadeira. Questão 5. O juiz não poderá autorizar que a citação e a penhora se realizem em domingos e feriados. Claro que poderia, né? Então, ele pode autorizar mediante autorização expressa. Quando que poderia ser feito isso? Bom, quando o sujeito é encontrado, só está em casa no domingo. Então, eu provo isso, faço requerimento, o juiz determina. E isso não é um absurdo, é uma praxe comum não encontrar, já autorizar para citar no domingo. Questão número 6. Sábado, domingo e dias declarados por lei são considerados feriados. Falso, né? Porque são domingos e dias declarados por lei. O sábado, para efeito de realização de atos processuais, ele é dia útil. Eu só não cumpro prazo, não vence prazo no sábado. Agora, dia útil, de regra, ele seria, pelo Código de Processo Civil. Então, a questão 5, falsa, a questão 6, falsa também. Certo? Bom, só antes do intervalo, volta lá no material, na página 4,
comentar um tópico que o colega havia perguntado aí do preparo, né? Que é uma matéria muito vinculada a essa ideia aqui de prazo e cumprimento. Lá na página 4, você tem a súmula 484 do STJ, bem no início lá, ó, tá vendo? Segundo parágrafo lá, súmula 484 do STJ. A súmula 484 do STJ ela vai dizer o seguinte, ó: admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário. Então o que acontece aqui? Sempre isso foi uma grande reviravolta no STJ. Isso aconteceu no ano passado, né? Na verdade aqui o STJ tem... Acho que a última súmula do STJ é 511 ou 510. Então não é uma súmula muito antiga, ela é uma súmula atual do STJ. Sempre quando eu protocolo um recurso, eu tenho que comprovar o preparo. Não precisaria estar pagando naquele ato, mas quando eu protocolo o recurso, eu tenho que comprovar o preparo. Moral da história, eu posso ter pago o preparo anteriormente e só comprovar no ato da interposição do recurso, certo? Sob pena do recurso ser deserto. Aí gerou, em vários estados, um grande problema, né? Na Justiça Estadual, por exemplo, o horário de expediente vai até às 18h30, só que o banco fechou às 16 horas, 14 horas está fechado o banco, e eu não tenho mais como pagar. A gente pensa, mas tem o banco que tem horário estendido dentro do foro. Pois é, mas não são em todas as comarcas, né? Então, por exemplo, quando eu vou numa comarca do interior, lá o banco não é no foro e o banco é no centro da cidade, o foro é afastado. Às vezes, aqui no Rio Grande do Sul, às vezes o banco fecha às 15 horas, né? Dependendo da cidade do interior, né? E a justiça às 18h30. Então aí o STJ criou uma regra que não está específica na lei, mas ele criou uma interpretação simulada. Ele afirmou que, se eu vou protocolar, por exemplo, um recurso de apelação que precisa ser preparado às 18 horas, eu posso protocolar. Só que aí já fechou o horário de expediente bancário. Então eu tenho que protocolar o comprovante do preparo no primeiro dia útil subsequente. Então, se é uma sexta-feira, por exemplo, às 18 horas, eu protocolo a apelação e pago na segunda e protocolo o preparo na segunda-feira. Isso vale aí tanto para estadual quanto para federal. Que na federal nós temos também a possibilidade de uma apelação a ser protocolada na Justiça Estadual, desde que seja de competência delegada da Justiça Federal, né? Nas comarcas onde não exista vara federal, o juiz estadual também exerce a competência federal. Então, portanto, eu posso ter que apelar para o TRF entregando para o juiz de direito daquela comarca. Certo? E aí, por exemplo, pode não existir Caixa Econômica Federal naquele local lá, naquela cidade, ou existindo ela pode fechar às 16 horas, né, como o banco faz. Então, aí o STJ deu esse chorinho e essa possibilidade. Anteriormente, em 2011, era um entendimento bem pacífico. Se eu tinha que protocolar o prazo de uma apelação, por exemplo, tinha que fazer com o preparo. Na verdade, o que mandava era o horário de expediente bancário, não o horário de expediente forense, né? Então, aí para vamos dizer assim, suprir essa anomalia, o STJ sumulou essa matéria aí pela súmula 484, certo? Isso vale hoje essencialmente aí para o processo eletrônico. O processo eletrônico se aplica bastante isso, né? Quando eu tenho que comprovar o preparo e eu estou protocolando uma peça lá às 23 horas e 59 minutos, por exemplo. Na verdade, aí é arriscado, né? Mas enfim... protocolei uma apelação às 23 horas e 59 minutos. Não é até às 24 horas, porque até as 24 horas é pela lei, né? Mas pelo sistema, 24 horas já é o primeiro milésimo de segundo do dia seguinte, então ele não aceita, né? 24 horas, até 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, certo? Porque o legislador não falou com o Bill Gates lá para... como é que é e tal, né? Esquecer de se comunicar, né? E aí ficou assim. Então, por exemplo, eu protocolei 23 horas e 58 minutos uma apelação. Está fechado o expediente bancário. Então eu posso juntar a comprovante do preparo no primeiro dia útil subsequente. Certo? Essa é a sistemática da súmula 484. Beleza, então? Vamos fazer um intervalo e depois a gente retorna.